Quando nós pensamos no câncer de cabeça e pescoço, eu costumo dizer sempre que o tratamento ele não para ou ele não se restringe simplesmente a gente deixar o paciente livre do câncer. Nós precisamos fazer com que esse paciente ele volte ao convívio da sociedade, ele volte a se alimentar com os familiares numa mesa num domingo, ele volte a trabalhar e se comunicar oralmente, verbalmente, né, consiga voltar a produzir voz, que essas são consequências importantes dos tratamentos de câncer de cabeça e pescoço, porque esses órgãos são responsáveis por essa função. Olá, tudo bem? O Brasil registra cerca de 40 mil novos casos de câncer de cabeça e pescoço por ano. Se colocarmos o melanoma na pele, o câncer de pele, nesta região, o número sobe para quase 49 mil. O Hospital das Clínicas é uma das referências de atendimento a pacientes com esse tipo de doença. São cerca de 4 a 5 mil atendimentos ano. Cerca de 400 novos pacientes por ano, infelizmente eu digo porque estão doentes, procuram o Hospital das Clínicas para receber um tratamento que é, como eu disse, uma referência em todo o país. No mês de julho, é comemorado o Julho Verde, o momento em que este tipo de doença, o câncer de cabeça e pescoço, é colocado para toda a sociedade, para que a gente faça uma reflexão sobre a doença e sobre o comportamento que devemos ter para talvez reduzir estes números que eu acabei de apresentar. Para falar sobre este tema, eu convidei o professor Dr. Hilton Rix, que é também diretor do Departamento de Atenção à Saúde do Hospital das Clínicas, e a professora doutora Graziela Cavalcante, a mais nova integrante como professora aqui do quadro de cabeça e pescoço do hospital. Tudo bem, professora? Tudo bem. Professor, tudo bem? Tudo bem. Professor, 40 mil novos casos. Assusta? Assusta, né? Hora que nós olhamos para o número de casos que nós temos de câncer de cabeça e pescoço, o que mais assusta é que 60% a 70% desses casos têm o seu diagnóstico tardiamente. Se nós levarmos em consideração os atendimentos que nós fazemos aqui no Hospital das Clínicas, aqui na nossa regional de Ribeirão Preto, nós temos esses números assustadores de 60% a 70% dos casos chegarem em estadiamento, em estadio mais avançado dos tumores, o que é extremamente importante para o tratamento. Quanto mais cedo o diagnóstico, maior a chance da gente ter cura, da gente ter melhor qualidade de vida, ter menor sequelas para esses pacientes. Então, o trabalho que a gente tem que fazer é tentar baixar isso, né? O número de pacientes, ele em alguns locais da cabeça e pescoço, por exemplo, laringe, tem diminuído o número de pacientes diagnosticados, mas os da faringe, da região que fica lá no finzinho da nossa boca, que a gente chama de orofaringe, tem aumentado assustadoramente. E acho que a gente vai comentar um pouquinho disso no decorrer desse vídeo, desse podcast. Professora, por que então o paciente chega tarde ao HC? Bom, muitas vezes o motivo é a dificuldade do próprio paciente em reconhecer os sintomas e buscar ajuda. A partir do momento que ele percebe que há alguma coisa de errado e procura atendimento, existe também um fluxo burocrático no sistema que às vezes dificulta esse paciente chegar ao destino mais adequado de forma mais rápida. A formação dos profissionais também é muito importante para eles detectarem o diagnóstico de forma mais precoce para facilitar esse fluxo e o encaminhamento do paciente. Professora, qual seria o tempo ideal? Se é que podemos dizer, se é que essa pergunta cabe, o tempo ideal de atendimento? Bom, a lei do SUS determina que 60 dias é o prazo para você tratar a partir do diagnóstico. A questão é quando o paciente diagnostica.
A recomendação é que a partir de 15 dias de sintomas de uma lesão, uma ferida que não cicatriza, que é dolorosa, o paciente deve buscar o atendimento. Se houver um entendimento de que isso pode ser uma lesão infecciosa em vez de um tumor, um câncer, isso pode atrasar um pouco o diagnóstico. Então, assim, a partir de 15 dias o paciente procura um atendimento, essa biópsia é feita a partir do momento que sai o resultado, em torno aí de 30 dias de início de sintomas até diagnóstico seria o mundo ideal, mas a gente sabe que isso infelizmente não acontece. Professor Hilton, o paciente chega tarde, mas qual é a incidência de recuperação nos variados tempos em que esse paciente chega ao Hospital das Clínicas? Isso vai depender muito do local que o tumor acomete e desse avançar do câncer. Se a gente pensar num tumor de prega vocal, um tumor de laringe inicial, que o paciente logo que desenvolver o crescimento desse tumor já vai ter um sintoma bem clássico, que é a rouquidão, que é a disfonia, nós chegamos a ter 95, 98% de cura desses pacientes. Agora, um paciente que chega com um tumor na faringe, um tumor de língua e em estádio avançado, que já tem disseminação desse tumor para o pescoço, ou às vezes para outros órgãos, a gente chega a 40%, 45% de chance de cura desses pacientes. Em média, se nós levarmos a olhar para a cabeça e pescoço como um todo, nós vamos ter em torno de 50% a 60%, dependendo da região, porque tem locais que são mais comuns tumores da laringe, que acabam fazendo um diagnóstico mais precoce. Tem locais que tem por exemplo, a gente tem locais no Brasil que tem, como o Rio Grande do Sul, que tem uma incidência alta de tumores da faringe, que aí tem um comportamento mais agressivo. E hoje a gente tem cada vez mais uma preocupação com os tumores que são causados por infecção crônica de vírus, do papilomavírus, né? Que aí a disseminação, a contaminação, né, do vírus vai ser por transmissão sexual e, consequentemente, esses pacientes podem manifestar a doença lá na frente. E essa é uma incidência que vem crescendo muito. Eles particularmente vão dar um tumor que fica na amígdala, ali onde a gente tem as famosas infecções de garganta, se estendendo ali para a parte mais posterior da língua, e esses pacientes acabam fazendo uma disseminação desses vírus pelo comportamento sexual. Isso tem crescido muito na população. Se a gente olhar para alguns estudos americanos, eles chegam a ter uma preocupação de que em 2030, 35, a gente vai ter o mesmo número de câncer provocado por papilomavírus na cabeça e pescoço do que a gente tem câncer de mama, que tem uma alta incidência na população feminina. Então, essa é uma preocupação e por isso a gente precisa tentar fazer diagnóstico mais precoce, porque nós temos a possibilidade de mais sucesso no tratamento. Professor, isso é sexo oral? Isso, sexo oral. É a contaminação do vírus por comportamento sexual e que está muito atrelado a maior número de parceiros, enfim, não só o comportamento, práticas sexuais, mas também o maior número de parceiros é extremamente importante nessa população. Bom, aqui vai a pergunta do leigo. É possível identificar com rapidez ou em razão da região onde ele atinge, se faz confusão com outro tipo de infecção? Essa é a grande dificuldade que a gente tem no câncer de cabeça e pescoço. Examinar a cabeça e pescoço, para você ver essa parte mais anterior da boca, você abre a boca, ilumina com a luz do seu celular e às vezes com um abaixador de língua, por exemplo, o cabo de uma colher, é possível você ver lesões ou feridas dentro da boca. Agora, a região mais posterior precisa um pouco mais de treinamento para isso. E a região mais para baixo, na faringe, na laringe, aí nós precisamos de equipamentos especializados. Então, o importante é detectar sinais de alerta. Feridas que não cicatrizam em 15 dias,
disfonia, né, o rouquidão que persiste por mais de 15 dias, aparecimento de nódulos no pescoço, a presença de sangramentos orais ou nasais que podem também ser acometidos pelo câncer de cabeça e pescoço. Então, esses são sinais de alerta que devem nos levar a procurar um especialista, a procurar o atendimento médico. E conforme a professora Graziela comentou, né, quando esse paciente chega lá na unidade básica de saúde, muitas vezes você usa anti-inflamatório, usa antibiótico, tenta retardar como se fosse, ou curar, tratar como se fosse uma doença infecciosa, e isso vai postergando cada vez mais o diagnóstico desses casos. Então, esse treinamento também lá no profissional que está na unidade básica, que está lá na baixa complexidade, é extremamente importante. Professor, tem um slide aqui, eu pedi ao senhor e à professora Graziela para comentar, que são os tipos de câncer. O senhor pode abordar, nós colocamos aqui 2, 4, 6 tipos de câncer. Quando nós pensamos em câncer de cabeça e pescoço, na essência nós pensamos em todo o nosso aparelho respiratório e digestório, né, o aparelho digestivo na parte alta, que vem desde lá da altura da nossa órbita, que é mais ou menos onde a gente tem uma parte do crânio que a gente chama de base do crânio. Então, dali para baixo até a nosso limite com o tórax, que são as clavículas, e esse osso que a gente tem aqui no meio, que é o externo, nós pensamos em câncer de cabeça e pescoço. Da órbita para cima são os tumores neurológicos, que a gente tem os tumores cerebrais, enfim. E da clavícula para baixo a gente já tem os tumores que a gente já deixa a alçada de cirurgiões torácicos ou de outros grupos. Então, todos esses órgãos, boca, faringe, laringe, os seios paranasais e fossas nasais, eles são a continuidade desse aparelho respiratório e digestivo que a gente tem desde lá da base do crânio até a gente chegar no tórax. E em contrapartida, nós temos glândulas que são importantes dentro do nosso pescoço, né, que são as glândulas que produzem saliva, as glândulas salivares, e a tireoide, que é uma glândula endócrina essencial para a nossa vida e que é extremamente acometida por tumores, especialmente em sexo feminino. Professor, tem aqui uns números que eu levantei, segundo o INCA. Lábio e cavidade oral, homens e mulheres, cerca de 15 mil. Laringe, homens e mulheres, algo em torno de 7.500 casos ano. Tiroide, homens e mulheres, olha o número, confirmando o que o senhor falou. Homens, 1.660 casos. Mulheres, 14.570 casos novos. Professor, por que tem essa diferença? Bom, não tem uma causa muito esclarecida de por que o câncer de tireoide é mais comum em mulheres do que em homens. Acredita-se que possa ter alguma relação com a questão dos hormônios, que é diferente entre homens e mulheres. Fora isso, questão familiar é um fator de risco, mas uma causa bem estabelecida de por que especificamente é mais comum em mulheres, infelizmente nós não temos. Bom, professor, eu citei aqui números que são aos milhares. No início eu abri dizendo que são 48 mil novos casos ano. No HC, eu falei em algo em torno de 400 casos novos, mais cerca de 5 mil atendimentos. Esses números vêm crescendo nos últimos anos ou ele está estável? Não, ele vem aumentando e pós-pandemia nós tivemos uma situação em que aumentou muito a complexidade dos casos por esse retardo, né? No tempo em que o paciente procura o atendimento, que ele faz o diagnóstico e que ele chega aqui para tratamento, nós percebemos claramente que houve um aumento da complexidade ou da gravidade desses casos. E quando nós pensamos em câncer, nós pensamos em fatores genéticos, fatores moleculares, fatores ambientais e pensamos em hábitos, né? E a hora que nós pensamos em câncer de cabeça e pescoço, o hábito de fumar, o hábito de ingerir bebida alcoólica é extremamente relevante para esses pacientes, né? E por isso a gente tem que trabalhar nisso como prevenção. Sem dizer tudo aquilo que nos traz uma melhor
qualidade de saúde, exercício físico, boa alimentação, bom sono, enfim, tudo isso somado vai fazer com que nós tenhamos um aumento, né, desses números de câncer, justamente porque a população cada vez mais se alimenta com embutidos, se alimenta com alimentos processados, enfim, tem essa correria da vida moderna impede que a gente tenha hábitos um pouquinho mais saudáveis ou dificulta que isso aconteça. Então, esses fatores ambientais são extremamente importantes quando a gente pensa no câncer, não só no câncer de cabeça e pescoço, mas no câncer em geral. Bom, falar do impacto dessa doença talvez chovendo molhado, mas eu peço para a professora, que tem essa experiência de contato com esses pacientes, narrar um pouco sobre o impacto que essas pessoas têm ao detectar a doença e até fazer o tratamento. Sim, o impacto depende muito do local acometido e do estágio em que a doença está. Nos casos de câncer de cavidade oral, por exemplo, 70% é diagnosticado em estágio 3 e 4. Isso compromete muito... Quantos estágios temos? Até 4. Até 4. De 1 a 4. 70% em estágio 3 e 4, geralmente é diagnosticado na cavidade oral. E isso impacta muito, tanto no prognóstico, na sobrevida do paciente, quanto na qualidade de vida, porque as cirurgias geralmente são bem mutilantes, impactam a capacidade de fala, de deglutição e, de certa forma, um impacto emocional no paciente, a capacidade de socialização. Daí a importância da gente trabalhar cada vez mais para conseguir um diagnóstico mais precoce nesses pacientes, de forma a diminuir o impacto na qualidade de vida. Professor, que tratamentos o Hospital das Clínicas oferece? Quando nós pensamos no câncer de cabeça e pescoço, eu costumo dizer sempre que o tratamento ele não para ou ele não se restringe simplesmente a gente deixar o paciente livre do câncer. Nós precisamos fazer com que esse paciente ele volte ao convívio da sociedade, ele volte a se alimentar com os familiares numa mesa num domingo, ele volte a trabalhar e se comunicar oralmente, verbalmente, né, consiga voltar a produzir voz, que essas são consequências importantes dos tratamentos de câncer de cabeça e pescoço, porque esses órgãos são responsáveis por essa função. É com os órgãos que nós temos na cabeça e pescoço que nós nos alimentamos, que nós produzimos voz, que nós produzimos nossa fala, enfim, que nós respiramos, né? Então, nós precisamos fazer com que esse paciente, ele tenha a possibilidade de ter uma vida normal depois do tratamento. O tratamento geralmente vai passar por cirurgia, por radioterapia e quimioterapia. Às vezes em ordens diferentes, às vezes seguindo essa ordenação, às vezes restringindo uma das possibilidades. E aí hoje a gente tem tratamentos com drogas um pouquinho mais modernas para tentar fazer esse combate ao câncer, mas ainda são tratamentos que não são o que nós falamos de primeira linha. A hora que nós pensamos em primeira linha, nós pensamos muito quando falamos de câncer de cabeça e pescoço em cirurgia e pensamos em radioterapia. Então, a quimioterapia fica para ajudar no processo ou para situações um pouquinho mais pontuais. E o que é muito importante, como nós trabalhamos, é que nós trabalhamos em equipe interdisciplinar, em equipe multidisciplinar. Nós precisamos de o cirurgião de cabeça e pescoço, nós precisamos de um oncologista, nós precisamos de um radioterapeuta, mas nós precisamos de fonoaudiologia para reabilitar esse paciente, nós precisamos de enfermagem para cuidar desse paciente, nós precisamos de nutrição. Enfim, não dá para se fazer tratamento de câncer de cabeça e pescoço se nós não olharmos para toda essa linha de cuidado. Desde o momento em que ele chega aqui com a lesão e nós biopsiamos, até o momento em que ele consegue voltar a trabalhar, consegue se alimentar por via oral, ele consegue respirar com tranquilidade, que ele consegue produzir voz. E para isso, uma das particularidades que nós temos aqui no Hospital das Clínicas, que talvez é um dos poucos hospitais públicos que oferece isso à população, é a reabilitação do paciente que tira toda a sua laringe, faz a laringectomia total e que depois nós reabilitamos com
colocação de uma prótese fonatória que vai proporcionar que esse paciente volte a produzir voz. Não mais agora pelas pregas vocais, não mais agora pela laringe, mas utilizando tecido que ficou na faringe, por onde ele se alimentava, agora também ele vai voltar a produzir voz. E isso, para que isso aconteça, a gente precisa da reabilitação fonoaudiológica, a gente precisa de que esse paciente seja acompanhado o tempo todo. Esse paciente, no decorrer da radioterapia, acaba tendo dificuldade para ter movimentação de língua, para ter movimentação de músculos do pescoço. Então, tudo isso precisa ser trabalhado com essa equipe multidisciplinar. Ele, durante a radioterapia, a quimioterapia, ele tem inflamações graves na mucosa da boca e fica sem comer. Nós precisamos da odonto também para trabalhar com esses pacientes. Enfim, então, esse tratamento de vários profissionais da saúde é essencial no sucesso do câncer de cabeça e pescoço. Não dá para a gente simplesmente falar, você está livre do câncer. Nós precisamos dizer, você está livre do câncer e você consegue viver normalmente, ou consegue se alimentar junto com a família, consegue se comunicar com as pessoas que estão do lado, e é isso que nós buscamos sempre oferecer. Bom, nós estamos no mês de julho, e eu disse na abertura que o mês de julho é um mês que se fala sobre o câncer de cabeça e pescoço como um alerta, porque deve se falar o ano todo, mas é um mês em que se propaga a fala sobre o câncer de cabeça e pescoço para alertar a população e tocar no assunto. Professora, dia 26 de julho é um sábado? É um sábado. Sábado. Haverá um evento no centro de Ribeirão? Isso, na Praça 15. Fala para a gente sobre esse evento. Bom, esse evento tem o objetivo de todas as equipes aqui multiprofissionais do HC vão trabalhar junto, de forma a orientar a população, estar disponível para tirar dúvidas, chamar essas pessoas que precisarem de algum tipo de orientação, atendimento. Se alguém tiver suspeitando de que tem alguma coisa, algum sintoma suspeito para câncer de cabeça e pescoço, nós iremos avaliar, e os casos que necessitarem de um atendimento mais detalhado, mais especializado, nós estaremos encaminhando aqui para o HC para prosseguir a investigação e definição de tratamento, se for o caso. Então, nesse dia é o objetivo da equipe estar disponível em campo, né, no centro da cidade, de forma a divulgar a campanha e orientar e ajudar essa população para conscientizar sobre a doença e ajudar no diagnóstico precoce, que é o fundamental, é o que a gente procura. Então, no dia 26, ali na General Osório, próximo ao Teatro Pedro II, haverá uma equipe do Hospital uma equipe de vários profissionais, né, para atender as pessoas interessadas. Isso, além disso, vai ter também um coral de laringectomizados que vai se apresentar no dia. Eu não me lembro agora o horário ao certo, se é às 10 da manhã, se eu não me engano, para ajudar as pessoas a verem que mesmo os pacientes que venceram o câncer, eles podem se reabilitar, se socializar e tirar aquele estigma do que o câncer é morte. Não, o câncer é só uma etapa da vida, que as pessoas podem superar, mas elas precisam acreditar e buscar o tratamento. Então, esses pacientes vão estar lá para mostrar a experiência deles e mostrar o quanto eles podem contribuir para a sociedade, mesmo tendo passado por tudo isso. Bom, o professor Wilton Hicks, o senhor estava aqui agora há pouco no estúdio. O professor Wilton Hicks, a professora Graziella, a professora Lilian estavam aqui no estúdio do HCCast enquanto eu fazia entrevista com uma paciente que passa por eles. Ela teve um câncer de boca. E ela fez uma declaração que o Daniel vai colocar no ar, que é impactante, imagino eu, para um profissional. É difícil. É difícil. A primeira coisa que você pensa é nos filhos. Pensei nos meus filhos, no meu marido.
na minha mãe, na minha família. A gente tem uma família uma família bem unida que me ajudou muito. Mas, assim, parece que eu já estava sentindo. Quando eu descobri, para mim, eu acho que foi até um alívio. Parece que eu estava sentindo que tinha algo estranho, entendeu? Parece que eu senti antes de descobrir. Eu fiquei mais impactada antes de receber a biópsia, que eu fiquei esperando, né, 2 semanas. Fiquei mais apreensiva de quando eu descobri. Aí, quando eu descobri, eu só queria saber o que seria melhor, as minhas chances de sobreviver, entendeu? Porque quando a gente pensa em tumor, no câncer, a gente acha que é a morte, né? A gente não pensa no grau, como tá, se é começo. E como a médica disse para mim, quando eu descobri, ela falou, tá muito no começo, tá muito pequeno. Então isso acabou deu uma respirada. Falei, não, eu vou lutar, e eu quis saber qual seria a melhor solução para mim. Para os filhos foi mais complicado, porque eles têm 11 anos e a gente tem que explicar que é uma doença que não é a morte, que eu falei para eles em todos os momentos, desde quando eu falei para eles, a mamãe vai fazer uma cirurgia e eu vou ser curada, entendeu? Eu vou tirar isso daqui que não me pertence, não é meu, e a mamãe vai ser curada. Pode ficar tranquilo. Foi o que eu falei para eles. Eu acho que eu nem cheguei a falar muito sobre a doença. Eu só falei que independente do que fosse, que eu ia ficar bem, que eu ia ser curada. Expliquei a cirurgia, que ia ser uma cirurgia bem complicada, que eles iam me ver de uma forma que, às vezes, eles não estavam acostumados, sonda, tráqueo. Eu quis preparar eles para tudo, entendeu? Para não ter o choque. E eu acho que eu consegui. Eles acho que saíram bem. O futuro, eu tenho certeza que eu tô curada. Eu não tenho dúvidas. É o que eu falo, eu nunca me senti com isso. Entendeu? Em todos os momentos eu falei que eu ia fazer o melhor, que eu ia tirar o que estava aqui, eu ia levar o tratamento da melhor forma possível, eu acho que eu tô levando da melhor forma possível, e eu quero viver. E eu tenho certeza que eu vou viver muitos anos. Eu não tenho dúvida da minha cura. As lágrimas são de de emoção. esperança. É de emoção. Em todos os momentos. A minha lágrima, eu acho que assim, em momento nenhum é de tristeza. É de emoção por tudo que eu passei. Eu acho que é por lembrar de tudo que eu passei. Durante a cirurgia, tudo que foi feito por mim, os médicos, os enfermeiros. Eu fui acolhida de uma forma aqui que eu acho que o meu tratamento, eu falo que tudo, o espelho do que eu sou hoje foi como foi aqui. Tudo, o carinho, desde a enfermagem até fonoaudiólogos, médicos, a rádio agora. Isso eu acho que é essencial. Eu te falo porque a gente que está nessa situação, que está do outro lado, é essencial. O contato com outros pacientes, a esperança, o que a gente escuta dia a dia ali naqueles corredores, sabe? Gente que está numa situação, acho que pior do que a gente ainda. Você vê que tem gente debilitada, fazendo químio, rádio, e você escutar a esperança, eu acho que isso não tem preço. Nossa, eu não tenho como agradecer. Eu não tenho como agradecer eles, eu não tenho como agradecer o professor Jaime. Eu fecho meu olho, vem à tona todo o processo que eu passei aqui dentro. E eu falo, né, as pessoas normalmente, às vezes, né, falam, ai, trauma, eu passo aqui, eu entro nesse HC todos os dias, eu agradeço. Todos os dias eu entro, eu agradeço esse HC, tudo que desde o começo, porque foi Deus que colocou a equipe, foi vocês, foi Deus que colocou o professor Jaime, a Fernanda Fono, sabe, gente, eu não tenho o que agradecer. Isso, para mim, é essencial. O que é que sente um profissional desse, do porte do senhor, que é diretor do Hospital das Clínicas, um dos mais importantes hospitais desse país, ouvir uma paciente dizer isso? É gratificante. Eu acho que é para isso que nós trabalhamos. Quando nós olhamos para a necessidade que a população tem, que o usuário do Sistema Único de Saúde tem
e podemos oferecer a melhor possibilidade de tratamento que é possível, nós temos uma satisfação muito grande de ver esse agradecimento, ou ver essa gratidão que os pacientes têm. É recompensador. É recompensador você trabalhar sabendo que, de alguma forma, você está ajudando uma vida humana. Você está ajudando a que alguém continue sorrindo, que alguém continue com a família, sonhando, vivendo, enfim. Nós não podemos ter medo do diagnóstico câncer. Esse é o grande problema que nós temos. As pessoas muitas vezes não procuram o atendimento e não fazem o diagnóstico mais precoce porque têm uma suspeita e ficam com medo de receber a notícia. Isso é extremamente ruim para o nosso tratamento. É importante que nós enfrentemos o problema como tem que ser enfrentado, e dessa forma a gente vai conseguir oferecer ao paciente a possibilidade de continuar a vida, de continuar junto dos seus familiares, de continuar vivendo seus sonhos, vivendo as suas necessidades. Então isso é muito gratificante. Isso alegra o nosso coração, justamente porque é a partir do trabalho de profissionais que são extremamente dedicados que nós temos aqui dentro desse hospital, que nós podemos oferecer aos pacientes o melhor tratamento possível, o melhor tratamento que pode ser feito, e isso é gratificante. Professora? Acho que o professor Hilton falou tudo que a maioria pensa. Eu acho que gratidão é a melhor recompensa que a gente tem quando a gente vê o resultado, né? Principalmente uma paciente jovem, com filhos. Tudo que você quer é que ela possa ver os filhos crescerem, né? E dar continuidade aos valores que ela tem. Eu acho que isso é fundamental, e essa gratidão não tem preço. Muito bem. Professor, mais alguma coisa? Só queria reforçar e fazer um convite a todos que tiverem acesso a esse nosso podcast, que prestigiem o nosso evento lá na Praça 15, dia 26. A partir das 9 horas nós estaremos com duas tendas montadas ali próximo do Teatro Dom Pedro. Do Pedro II, né? A gente vai estar disponível para tirar dúvidas, para levar pacientes que viveram toda essa história do câncer de cabeça e pescoço, que hoje podem dizer que estão bem, que estão reabilitados, que têm possibilidade de continuar sua vida, continuar seus sonhos. E ressaltar que há 2 anos atrás nós recebemos submetemos um projeto ao Ministério da Saúde que nos deu a possibilidade de arrecadar quase 10 milhões de reais, e com isso a gente oferecer ainda mais benefícios para os nossos pacientes. Então, esses 10 milhões, eles não são para o Hospital das Clínicas, eles não são para o professor Hilton, para a professora Graziella ou para a professora Lília, eles são para os pacientes, eles são para aqueles que precisam do SUS. Eu acredito em um SUS que pode oferecer tudo aquilo que a nossa população precisa e merece. Bom, para encerrar, professora, deixar mais forte aqui, quais são os sintomas que uma pessoa deve prestar atenção quando se pensa em câncer de cabeça e pescoço? Bom, rouquidão há mais de 15 dias, 7 dias, 15 dias, dor na garganta para engolir, dificuldade para engolir, ferida na boca há mais de 15 dias que não cicatriza, percepção de algum caroço no pescoço ou alguma lesão na pele também há mais de 15 dias que não desaparece, que não cicatriza. Todas são lesões que devem ser investigadas. Então, na presença desses sintomas por mais do que 15 dias, a população, o paciente deve procurar um profissional para ser avaliado e investigado da forma adequada. Muito bem. Com essa última declaração da professora Graziella, eu reforço o convite que o professor Wilton fez
para dia 26 de julho, na parte da manhã, no centro de Ribeirão Preto, próximo ao Teatro Pedro II, ali na rua General Osório, 2 tendas com profissionais do hospital para atender a população que precisa de esclarecimento, que tem alguma dúvida sobre algo que esteja sentindo. Os profissionais estarão lá, vão orientar, e segundo a professora Graziella, aqueles que tiverem problemas serão encaminhados diretamente para o Hospital das Clínicas. Dia 26 de julho, das 8 horas? Das 9 às 15. Das 9 às 3 horas da tarde, você pode participar deste movimento e procurar esses profissionais para esclarecimento. O HCCast fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa. Até lá.